E aí, turminha, tudo bem? Domingão aí, todo mundo de boa? Mas vamos lá, vamos sacudir aí esse de boa aí e ir pra cima aí, tá? Então, como o Bill, a Lucinda, teve mais gente que comentou a financeira, vamos fazer alguns comentários aí sobre isso aí, só pra gente seguir, tá? Claro, a gente tem tanta coisa para para fazer, tanta coisa para cuidar, relacionamento, saúde, tudo, mas a gente precisa começar por algum lugar e, sem dúvida nenhuma, a parte financeira é sempre um desafio muito grande. E, em certa medida, o financeiro te proporciona você ter um acesso à saúde um pouco melhor, te proporciona ter acesso à educação um pouco melhor. Então, faz sentido também o financeiro ser uma preocupação principal. O que talvez seja a base dessa visão, dessa mudança de pensamento em relação ao dinheiro, seja o desejo de uma mudança, né? Uma percepção, uma insatisfação com o que está acontecendo no momento e um desejo de poder, e um desejo de querer mudar, de querer avançar. Então, a base para que isso possa vir a ocorrer é um desejo, mas um desejo profundo. Então, e para você ter um desejo profundo, você tem que ter essa percepção. Não, isso não está legal, não estou gostando e eu quero mudar isso aqui. Então, isso é a base. Então, para começar, nem está tão difícil assim, né? É só a gente querer. É, e nesse caminho, o maior desafio, o maior obstáculo que a gente encontra pela frente, entre vários outros, eu classificaria dois como fundamental que tenta te bloquear. É o medo e a dúvida. Esses dois são terríveis. Pode considerar ele como seus inimigos, porque geralmente eles que impedem uma mudança mais profunda. Claro, o medo ele tem a sua função, né? O medo está aqui para proteger a nossa vida, mas ele não pode ultrapassar um limite que te impeça de ter uma atitude, né? Ele não pode te impedir de fazer algo, ele tem que te deixar precavido, ele está aí para cuidar da sua vida, mas ele não pode te impedir. E de uma maneira geral, a gente deixa o medo crescer que acaba impedindo de a gente dar os passos que a gente tem que dar. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a gente acha que nossos pensamentos, o que a gente acha em relação às coisas, a gente acha que somos nós que achamos aquilo, que a gente pensa aquilo mesmo. Mas na verdade não. Na verdade a gente tem crenças e pensamentos que não foram elaborados por nós. Foram coisas que a gente aprendeu. Nós viemos aprendendo e aí a gente já começou a aprender isso lá pequenininho, né? Coisas que você escutou quando você era pequeno, que você ainda não tinha um racional muito elaborado, mas pelo emocional aquilo foi incorporando na sua vida. Então assim, ó, queira você sim ou não, muitos dos pensamentos que você tem hoje não são exatamente seus pensamentos e não são exatamente uma realidade intrínseca. São 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 coisas que você aprendeu lá atrás e que se tornaram uma verdade para você e você entende que isso é uma verdade, mas nem sempre elas são. A gente chama isso de crenças. E tem crença que pode ser boa e tem crença que pode ser limitante. Então você pode ter algumas crenças em relação ao dinheiro, em relação a alguma coisa que podem estar limitando a sua vida. Então vamos lá. Então isso é uma coisa muito importante, isso que eu acabei de falar da crença limitante, na verdade vai ter muito trabalho para fazer aí, mas é isso aí. Mas eu quero falar também o seguinte, de uma certa maneira,
todos nós somos ricos. Todos nós somos bastante ricos. Nós temos recursos que a gente não sabe que nós temos. Então, eu vou falar de 4 recursos que nós temos em abundância e que nós temos que usá-los para poder atingir o nosso objetivo de mudar a nossa situação financeira, né? Nós estamos falando da situação financeira, então nós vamos começar por esse básico aqui. E que recursos são esses? São recursos que todos nós viemos com eles e está disponível para a gente usar e às vezes a gente não valoriza. E nós temos que usar esses recursos com o máximo de empenho. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro recurso: suor. Segundo recurso: lágrima. Terceiro recurso: sangue. E quarto recurso: gordura. São 4 riquezas que nós temos. Então, isso bem aproveitado, isso bem você reconhecendo essa riqueza que você tem, e às vezes gordura, uns têm até mais do que outros, brincadeira, mas isso também, numa certa ponto de vista, é um recurso que você tem ali disponível para ser usado. Então, isso é a base que você tem de start para poder ir atrás do que você quiser. Você já tem isso. Porque a gente pode falar assim, pô, mas o cara tem dinheiro, pô, mas o cara herdou, pô, mas aquele cara é rico, então a situação para ele fica mais fácil para ganhar dinheiro. Então, assim, ó, todo mundo que conseguiu mudar a sua situação financeira, ou ele, ou quem realmente mudou a situação financeira, foi baseada nesses 4 recursos. E esses recursos foram distribuídos para praticamente todo mundo. Então você tem eles, e se você souber usá-los, você vai poder fazer muita coisa que você nem acredita que é possível. Certo? Então vamos lá, se liga nisso aí. A ideia é que sejam vídeos bem curtinhos, tá? Para a gente também ir digerindo as coisas aos poucos e de repente na troca de ideia a gente vendo como é que a gente pode ir evoluindo nisso aí. Mas outra coisa que eu gostaria de falar agora é o seguinte. Voltando lá na questão da crença, para a gente só falar mais um pouquinho em relação a isso, veja bem. O pensamento, quando você tem um pensamento, você produz um pensamento na sua cabeça, esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção vai gerar uma ação. E essa ação vai gerar um resultado. Então vamos lá, vamos de novo, preste atenção. Estou falando uma coisa aqui importante. Um pensamento. Você teve um pensamento tomou conta de você, que é o que geralmente acontece. Nós temos quase 100 mil pensamentos por dia. É uma coisa doida. Não tem como ficar sem pensar. O pensamento vem. E a gente não está atento. Então o pensamento vem, às vezes te toma, muitas vezes um pensamento ruim, um pensamento de medo, um pensamento de preocupação, um pensamento doido. Aí esse pensamento doido gera uma emoção, que não é uma emoção de qualidade. Não é uma emoção, né? Você pensou aquilo ruim, gerou uma emoção ruim, que por consequência vai gerar uma ação ruim, né? Se é um pensamento de medo, que gera uma emoção de baixa qualidade, que vai te incentivar a ter uma ação de recolhimento, por exemplo, se for no caso do medo, e o teu resultado vai ser o quê? Nada, vai ser ruim, vai ser um resultado péssimo. O resultado pode até interferir em saúde, o resultado vai interferir em falta de dinheiro, em falta de saúde, em falta de conhecimento, porque é um movimento de retração. Então eu estou explicando
um movimento que a gente vai ter que elaborar ele muitas vezes, mas é um movimento que está relacionado com a crença. Então, às vezes, você tem uma crença lá que você nem sabe que está instalada em você, porque está instalada. É como se fosse um download. É como se você fosse um computador e lá no comecinho lá instalou um software. E aí você roda daquela maneira. Aí a tua cabeça roda daquela maneira. Não precisa ser assim, tá? A gente pode dar uma atualizada nesse software. Então, se liga aí nessa dica. A gente pode atualizar o software, né? O que é atualizar o software? É aprender. Então, é isso aqui que a gente está fazendo aqui. Então, a gente precisa começar a perceber dos pensamentos. O pensamento é a base do resultado. Então, se você não tem o controle sobre o seu pensamento e você é dominado por pensamento maluco, doido, não sei o quê, você vai ter essa sequência, pensamento que gera emoção, que gera ação, que gera resultado. Agora, se você começar a perceber e começar a gerenciar seus pensamentos, você começar a forçar um download de um pensamento de uma qualidade melhor, de uma coisa melhor, que vai gerar uma emoção de qualidade, de alto nível, que vai gerar uma ação boa, o teu resultado vai ser legal. Então, é aí que está o pulo do gato. E aí é nessa direção que a gente tem que começar a perceber o movimento. Então, turma, essa uma dicasinha, é um códigozinho, é um caminhozinho para a gente começar a estar mexendo nessa direção aí, começar a provocar esses recursos que a gente já tem latente na gente, que vamos lá, ó, lágrima, suor, sangue e gordura. Isso aqui é recurso pra caramba, dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra fazer muita coisa com isso. Tá bom? Então vamos lá. Faz um comentário lá, vê se achou, se faz sentido pra você, se não faz. Pode fazer um comentário também, não gostei, não tem nada a ver por causa disso, daquilo, não sei o quê. E aí a gente pode elaborar isso aí. Tá bom? Então, beijo pra todo mundo aí. Fiquem com Deus e um ótimo domingo aí pra todo mundo. Tá bom? Até mais.